Dia 24 de julho, a Igreja Católica faz memória de um santo chamado Charbel Makhlouf. Charbel, de nome original José Antônio, nasceu no Líbano no ano de 1828. Com apenas 3 aninhos de idade, ele se tornou órfão de pai. Sua mãe, infelizmente, casou-se com um outro homem. Charbel cresceu numa família extremamente piedosa e muito católica, tendo vários parentes em sua família que eram padres e também monges. Charbel desde criança viam esses homens consagrados como seus super-heróis. Ele queria ser igual a eles. E tanto que conta a sua biografia que desde criança o seu tempo livre era sempre dedicado à oração. Uma vez ele achou uma gruta no campo e ele colocou lá então um ícone da Virgem Maria. Então ele passava aquele seu tempo livre diferente dos outros meninos, ele passava aquele tempo livre rezando. Os amigos dele, que viam ele sempre lá rezando, começaram a chamar aquela gruta a Gruta do Santo. Mal sabiam eles se tornaria realidade, e hoje essa gruta é local de muitas peregrinações. Aos 23 anos, estando uma noite em oração, José Antônio, na época, recebeu um chamado de Deus. Ele ouviu o nome dele sendo repetido, e ali ele percebeu que Deus estava chamando ele para uma vida maior, para uma vida a mais. Então, sabendo da oposição que a mãe dele lhe faria, ele decidiu fugir de casa para ingressar num mosteiro. Sem falar nada, fugiu. Saiu, entrou no mosteiro, a ordem aceitou ele. Claro que a sua família foi lá e descobriu que ele tinha ido para o mosteiro depois. Eu acho que já dava vários sinais, né? Aconteceu que sua mãe chegando lá, ele estava totalmente decidido. Sua mãe que queria arrumar uma esposa para que ele se casasse, fosse pai e tudo, ele falou: mãe, não. Eu quero me tornar religioso e me dedicar totalmente a Deus. A verdade é que quando sua mãe foi o visitar para ver para onde ele tinha fugido, ele não abriu nem a porta da sua cela, falou com a mãe do outro lado do quarto. Charbel então se tornou monge, fez os votos de pobreza, castidade e obediência e vivia com virtudes exemplares, dando exemplo de santidade e devoção para todos os outros monges, irmãos dele. Primeiramente, ele recebeu trabalhos manuais, como a carpintaria, entre outros. Porém, depois ele foi mandado para um outro mosteiro para estudar teologia. Após seus estudos muito diligentes, já recebendo o nome de Charbel, ele se tornou padre. No seu sacerdócio, ele viveu mais de uma década com seus irmãos e com a comunidade onde ele ajudava muitos e muitos recorriam a ele. Porém, ele sentia dentro dele que isso ainda não era suficiente. Ele sentia que Deus ainda chamava ele para mais, tanto que, enquanto todos os outros monges dormiam, ele passava grande parte das suas noites em oração a Deus. Charbel também foi um homem de dons extraordinários. Deus concedeu para ele vários milagres, dentre os quais eu vou contar aqui 3. Primeiro, uma vez, seus irmãos estavam trabalhando no campo, de onde eles conseguiram seu sustento, e eles encontraram uma cobra muito perigosa lá. Tentavam tirar a cobra, mas a cobra não saía, os ameaçava, até que um dos irmãos foi até o mosteiro e chamou: Charbel, tem uma cobra. Ele foi lá, chegou com a cobra e simplesmente, normalmente, falou com ela para que ela se retirasse, e a cobra pegou e saiu do campo. Uma outra vez, um fato semelhante aconteceu com insetos que vieram e infestaram o campo onde eles trabalharam. Mais uma vez, Charbel saiu, falou com os insetos normalmente, todos eles se retiraram, então garantindo que toda a sua colheita não fosse estragada. Um outro milagre muito interessante de sua vida é que o seu superior não gostava que Charbel passasse suas noites em oração, porque o superior dizia que isso lhe comprometeria a saúde. Então o superior chamou uns irmãos e falou: viu, fazer o seguinte, pega a lamparina a óleo dele, tira o óleo e troca por água e dá para Charbel. Quando ele for rezar na noite, ele não vai ter luz para rezar. Foi o que os irmãos então fizeram. E todos ficaram meio que na espreita para ver Charbel se frustrando na tentativa de rezar com luz. Aconteceu que Charbel simplesmente pegou a lamparina, quando chegou a noite, acendeu e a água começou a encandecer fogo. Até o superior ficou tão encantado que concedeu um pedido que há muito tempo Charbel requisitava, o de ser eremita. O grande desejo do coração dele, que nem mesmo o mosteiro pôde satisfazer, era de ser eremita, de viver somente, isoladamente, no silêncio para Deus. E foi o que ele fez pelos últimos 27 anos de sua vida. Quando ele foi concedido, numa localidade próxima do mosteiro, um eremitério, uma ermida, que Charbel passou, então, muitos anos lá, em constante silêncio, constantes jejuns, penitências. Dizia-se que o máximo era uma refeição por dia que ele tinha. Dormia no máximo 5 horas por dia e sempre, claro, no chão.
E com uma vida de extrema oração e caridade, Charbel foi se tornando referência de santidade e devoção para muitos. Ele tinha uma pureza, uma prudência, uma sabedoria que pessoas iam até a sua cela para pedir conselhos. Ele sempre muito curto e direto dava conselhos impressionantes para essas pessoas. Charbel, então, uma vez celebrando missa, com a Eucaristia nas mãos, teve um AVC e começou a sofrer graves consequências. Passou 8 dias ainda vivo, mas depois disso veio a falecer. Seus irmãos o enterraram, como costume, nas comunidades monásticas, sem um caixão, simplesmente o pondo na cova. Porém, perceberam que logo após começavam, os próprios muçulmanos foram relatar isso aos irmãos monges, que da cova de São Charbel saíam luzes brilhantes do chão. Ficou assim por 45 dias, até que 45 dias depois eles foram lá, desenterraram São Charbel e adivinha, o corpo dele estava incorrupto e luminoso. O corpo dele foi exumado por 5 vezes e durante as 4 primeiras exumações estava sempre incorrupto e maleável, era como se ele estivesse dormindo. Também houve um grande milagre que do corpo de São Charbel escorria um óleo. E esse óleo, pessoas que foram ouvindo faziam peregrinações até o local da sua morte para pedir intercessão, e desse óleo vieram muitíssimas curas de todas as doenças possíveis, o óleo que saía do corpo de São Charbel. A sua santidade ficou conhecida pelo mundo inteiro e a radicalidade com que ele viveu o evangelho e a sua vontade de viver só para Jesus, dedicar-se totalmente a Deus, virou exemplo em toda a igreja. Tanto que foi canonizado pelo Papa Paulo VI e hoje está nos altares da Igreja Católica. A vida de São Charbel parece para muitos um tanto escandalosa. Por que alguém deixaria o mundo e todos os seus confortos para viver solitário, em silêncio, em jejum e oração e penitências para Deus? Muitas pessoas poderiam olhar e falar, mas não precisa de tudo isso. Porém, a gente deve sempre se recordar, o reino dos céus foi arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam, como diz Nosso Senhor. São aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, entregando tudo, abandonando tudo até chegar a abandonar a si mesmos. Nem todos nós, claramente, vamos ter a mesma vocação de São Charbel, que é a vida eremítica, mas todos nós vamos ter algo de semelhante, algo que está na vida de todos os santos. A vocação à cruz, a vocação a, junto com Jesus, morrer crucificado para ressuscitar e estar um dia no céu. Como aconteceu com São Charbel, como aconteceu e já foi demonstrado logo depois da sua morte com seus tantos milagres, que em 2 anos, mais de 1.200 milagres, 2 anos depois de sua morte, mais de 1.200 milagres já haviam sido reportados para a sua comunidade monástica. Que Deus nos abençoe e São Charbel interceda por nós. Eu só gostaria de fazer, antes de acabar o vídeo, uma pequena correção, porque enquanto eu estava gravando eu falei que ele foi exumado, seu corpo foi exumado, ou seja, ele foi desenterrado 45 dias após sua morte. A verdade é que ele foi exumado 4 meses após sua morte, pois isso foi quando chegou a permissão eclesiástica para a exumação. Olha que termo complicado, mas só para então fazer a correção para que não fique nenhum erro.